Bom, a Câmara dos Deputados analisa um projeto de lei que institui o pagamento do 13º salário para todas as famílias beneficiárias do Bolsa Família. Quem vai trazer todos os detalhes para a gente ao vivo, aqui na programação da Jovem Pan, é a Júlia Firmino, que está já ao vivo aqui na nossa tela. Júlia, conta para a nossa audiência. O plano, então, é que o 13º possa ajudar as famílias a ter um fim de ano mais digno. Pelo menos esse é o argumento de quem defende a criação desse 13º. Bem-vinda. Exatamente, Caniato. Essa é a justificativa que foi apresentada junto do projeto. Boa noite para você, para quem está com a gente aqui na programação da Jovem Pan, no Pingos nos Is. De fato, essa proposta traz então um plano, um projeto de lei em que o 13º também seja um benefício pago às famílias que recebem o Bolsa Família, que já é um outro benefício do governo, né? Seria justamente pago também, assim como para os funcionários, né, os trabalhadores comuns que recebem o 13º, esse pagamento também seria feito lá no mês de dezembro. E assim como o 13º, que a galera já recebe, deve corresponder a 1/12 dos benefícios que a pessoa já recebe ao longo do ano. Ou seja, vamos traduzir, né? 1/12 é muito difícil. Então, 1/12 seria somar todos os benefícios que essa pessoa recebe ao longo do ano, dividir por 12 partes iguais e uma dessas partes seria paga ali no mês de dezembro, justamente para trazer mais dignidade, mais equalizar de fato toda a sociedade, para viver um fim de ano mais digno. Muita gente já recebe, né, Caniato, esse 13º, e a gente sabe os benefícios que traz, movimentação financeira no país, enfim, faz a economia girar também. Fato é que essa proposta foi feita inicialmente pela entidade civil Centro de Desenvolvimento Social Macaé Convida RJ e apresentada lá pela Comissão de Legislação Participativa da Câmara. E aí a justificativa é justamente essa: garantir um fim de ano mais digno às famílias vulneráveis, famílias que dependem também, muitas vezes, né, do benefício do Bolsa Família. O PL vai ser analisado pelas comissões são 3 comissões: Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família, Finanças e Tributação, Constituição e Justiça e de Cidadania, além do plenário. E aí, para virar lei, para realmente passar a valer, o texto terá que ser aprovado também pela Câmara e ainda pelo Senado. Uma proposta que surge aí como um benefício, uma possibilidade de trazer mais dignidade, de fato, a essas famílias que tanto precisam, né, às vezes, de um benefício. Mas vamos ver como é que vai funcionar, né? A gente segue acompanhando tudo por aqui, como é que vai ser analisado nessas casas e traz mais informações da nossa programação aqui na Jovem Pan. Volto com você. Isso, Júlia Firmino trazendo os detalhes dessa sugestão, um projeto de lei que vai ser analisado pela Câmara dos Deputados, e qualquer novidade, qualquer informação adicional, a Júlia volta aqui na programação. Bom trabalho, Júlia, obrigado. Passar para os nossos comentaristas. Você, Mota, eu achei curiosa a justificativa que a nossa repórter destacou, né? Dar mais dignidade para a população, enfim, seria um 13º salário do Bolsa Família. E quem sugere, né? O Centro de Desenvolvimento Social Macaé. Eu joguei aqui no Google, né? Deixa eu conhecer o site. Não achei o Centro de Desenvolvimento Social Macaé. Enfim, farei esse trabalho de pesquisa para saber um pouco sobre essa entidade, aparentemente, né? Mas que conseguiu formatar um projeto de lei e enviou para o Congresso. E aí as comissões irão analisar esse projeto de lei. Antes que você que nos acompanhe me pergunte, sim, projetos de lei podem ser sugeridos pelos parlamentares, pelo Executivo e também pela sociedade civil. Isso pode acontecer em todas as casas legislativas. Você, Mota, o que devemos considerar em relação a essa proposta? É interessante prestar atenção na manipulação da linguagem. O argumento é de que o abono é uma medida de justiça social. O que é justiça social? Quem decide que uma coisa é socialmente justa ou não? Você ter pessoas no Estado brasileiro ganhando fortunas faz parte da justiça social. Você ter autoridades do governo, quando viajam, se hospedando em hotéis de luxo, levando comitivas com centenas de pessoas, é uma coisa socialmente justa? Dizem que o objetivo do projeto é garantir um final de ano mais digno às famílias vulneráveis.
Mas dignidade não é uma coisa que é dada por um projeto de lei. Dignidade é uma conquista de cada cidadão. Não depende de um pagamento recebido do governo. Por que um pagamento extra vai trazer dignidade? Dignidade é você ser independente, se sustentar com o seu próprio esforço e não depender de uma mesadinha de político populista. E é importante a gente perguntar também, Caniato, com tantos programas sociais nesse país, desde 2003 que eu escuto isso, que nós vamos combater a fome, vamos acabar com a miséria, como é possível que ainda existam famílias vulneráveis no Brasil? A resposta é que nenhum governo, seja ele quem for, tem capacidade de sustentar uma nação. Porque o dinheiro do governo vem da nação. O governo tira o dinheiro das pessoas e depois dá uma parte desse dinheiro de volta e as pessoas acham que o governo é muito bonzinho. Mas o dinheiro que o governo te dá é um dinheiro que foi retirado do seu bolso, em primeiro lugar. Você, Bruno Musa, em meio às várias discussões sobre a situação fiscal, que é preciso trazer e ponderar em relação a essa proposta? Fala-se em dignidade, né? Em tornar o fim de ano um pouco mais alegre, né? Mais cômodo, enfim, com mais dignidade. O que é preciso pontuar em relação a essa ideia que muitos entendem que seria fundamental? Eu concordo muito com o Mota. Dignidade seria você libertar as pessoas para que eles pudessem produzir através de um incremento da própria educação, do conhecimento ao longo dos anos. Mas o que foi criado são bolsões de miséria, onde hoje é muito fácil entrar dentro dos programas sociais, mas é muito difícil sair. Um programa social aqui no Brasil é medido por quantas pessoas vivem do Estado. Hoje temos 50% da população vivendo de algum tipo do Estado. 50% da população. É simplesmente impressionante esse número. E é insustentável matematicamente. Aqui no Brasil, a gente fala, ora, milhões de brasileiros entraram no programa de Bolsa Família. Que sucesso! E não medimos a saída do programa. Devíamos medir pela saída e não pela entrada. Então, a dignidade passaria por dar liberdade das pessoas produzirem e conquistarem através dos seus méritos. O ser humano é movido por incentivos. É muito melhor, só que você vai matando a capacidade produtiva da pessoa ao longo dos anos e até mesmo de questionar as coisas. Isso não é dignidade, isso é escravidão. Escravidão moderna por um socialismo do século XXI, onde não precisa mais socializar os meios de produção. Você mantém o Estado representando quase 50% da nossa capacidade produtiva. Mas eu vou trazer uma curiosidade aqui a respeito do 13º. O 13º para o Bolsa Família é um populismo claro, até porque, supostamente, essas pessoas não estão trabalhando, o que a gente sabe que não é uma verdade, uma boa parte deles. Tem trabalhos ali informais, que eu super defendo, né? Esses trabalhos informais, é um motorista de aplicativo, é um entregador de aplicativo, enfim, liberdade entre as partes contratuais, mas essas pessoas que recebem o Bolsa Família, receber o 13º é um mês adicional, é puro populismo. Mas vamos desmistificar um pouco aqui com a matemática, o 13º, se você me permite, mais 2 minutos aqui com uma lógica de números, Caniato. E aí eu quero convidar as pessoas a uma mera reflexão de algo que eu escrevi aqui. Vamos lá. É claro que as pessoas acreditam que o 13º é justamente um presentinho do governo porque eles são bonzinhos e pensam justamente na mesma. Agora, o 13º não é uma bondade de ninguém. Por quê? Tem uma lógica matemática por trás disso. Vamos lá. O ano tem 52 semanas. Isso acho que é inquestionável. O salário mensal é calculado com base no mês comercial, que são 4 semanas exatas. Vamos dividir 52 semanas do ano por 4 semanas exatas de cada mês? Quanto dá? 13. Significa que você tem ali, você trabalha numa semana comercial mais do que os 12 meses e você recebe pelos 12 meses. Então, é mais uma vez a manipulação de linguagem, como eu mencionei e o Mota acabou de mencionar. E você vende isso como uma bondade. E aí eu fiz um cálculo bem básico, que eu não vou entrar nele. Mas, basicamente,
Se você tivesse contrato, liberdade entre as partes, o empregador e o empregado, e ele te pagasse 1/12, incluindo o 13º, e as pessoas aplicassem esse dinheiro a 100% do CDI, sabe o que a matemática te mostra? Você teria mais do que o teu salário no final do ano, mais do que esse 13º salário. Só que se as pessoas aprenderem educação financeira, elas passam a questionar o governo. E ao questionar o governo, meu amigo, eles perdem votos. Pois é, muito bom, Bruno Musa. Você, Dávila, acho que Mota e Musa trouxeram aspectos importantes, mas antes do Dávila, eu preciso chamar um rápido break para você que nos acompanha pela rede. Você, Dávila, os aspectos que envolvem a criação de um 13º para os beneficiários do Bolsa Família e aí a justificativa, né, que essas pessoas tenham um fim de ano mais digno, Dávila. Bom, acho que o Mota e o Musa já discorreram bem sobre a questão da dignidade e onde se encontra a dignidade. Então eu vou trazer outros números para mostrar isso. Esse Estado assistencial brasileiro custa mais de 400 bilhões de reais por ano. E como esse dinheiro é pago? Não é dinheiro do governo, é nosso dinheiro, é o dinheiro dos nossos impostos. Mais do que isso, 13 estados brasileiros têm mais gente recebendo Bolsa Família do que trabalho de carteira assinado. E interessante, Caniato, que Lula vem perdendo voto nesses estados. Mostra que a tal da anestesia da mesadinha não está mais trazendo voto, porque não trouxe, como bem lembrou o Mota e o Musa, a dignidade. Viver de mesada não traz dignidade. Então mostra que este artifício de despejar dinheiro com milhões de programas e milhões de mesadinhas de governo não está mais dando voto para o governo que achava que esta mesada era, na verdade, uma garantia de votos e reeleição. Isso mostra que o brasileiro está cansado de ser tapeado, enganado, cansado de ver o seu dinheirinho comprando cada vez menos no supermercado quando ele vai todo mês, cansado de ver aquele dinheirinho do crediário trazendo insônia a todos os brasileiros que não conseguem mais pagar as suas contas, como mostra esse número de 75 milhões de brasileiros inadimplentes. Ou seja, a tal da mágica perdeu a força de transformar benefício em voto de curral. Por isso, o brasileiro, mesmo o beneficiado por mesadas do governo, está repensando o seu voto. Pois é, daqui a pouco eu vou receber a rede, a produção só informa em quanto tempo eles estarão de volta. Ah, tá bom. Então, Mota, vou pedir para você fazer um comentário mais breve, ou talvez uma introdução ao seu próprio comentário. Como é que a gente sai dessa espiral de assistencialismo, hein, Mota? Esse é um desafio e tanto, hein? 40 segundos. Esse é um desafio que está sendo enfrentado, inclusive, por países desenvolvidos, Caniato. Inclusive o Reino Unido, os Estados Unidos enfrentam esse problema há muito tempo. Não existe uma solução muito fácil. Pois é, as análises dos nossos comentaristas, a proposta de criação de um benefício adicional ao 13º, ao Bolsa Família, seria o 13º do Bolsa Família. Um 13º benefício no ano, que tem 12 meses. O Congresso vai analisar, inclusive, a criação desse benefício, enfim, muitos aspectos que envolvem essa notícia. Recebendo a rede Jovem Pan, todos conectados aqui em Os Pingos nos Is, o Roberto Mota fará uma análise em relação a um desafio do Brasil, mas também de vários outros países, né? Como abrir a porta de saída para quem está recebendo benefícios sociais, como fomentar a saída dessas pessoas, como tirar essas pessoas dessa espiral do benefício, né? Porque há pessoas que estão há muitos anos, por exemplo, recebendo Bolsa Família e fazem de tudo, inclusive há relatos de que muitos aumentam a quantidade de filhos para aumentar o valor do benefício. Como sair dessa dificuldade para a administração pública, hein, Mota? Não há uma resposta boa para isso, Caniato. Pelo menos eu não conheço. Esse é um problema antigo. O presidente americano Ronald Reagan já falava sobre isso, sobre essas gerações da mesma família
que são criadas da dependência do governo. Isso no Reino Unido, na Inglaterra, na Grã-Bretanha, criou, tem um escritor muito bom chamado Theodore Dalrymple, que ele fala sobre o que ele chama de uma subclasse de pessoas que abriu mão de ser produtivas. Elas têm a casa bancada pelo governo, o dinheiro para a comida bancado pelo governo, e elas perdem até o propósito de vida. Elas acabam se entregando ao alcoolismo, vício em drogas, ao jogo. E tem um componente terrível disso tudo, que são os políticos populistas. O político sabe que se ele tira o dinheiro de uma pessoa e pega esse dinheiro e distribui para 4 pessoas, ele perdeu 1 voto e ganhou 4. Então, sempre existirão pessoas que não se incomodam de depender do Estado, que preferem levar uma vida difícil, complicada, precária, insegura, mas que não tem que fazer nenhum esforço para isso. Isso é um processo de conscientização da sociedade, é um processo de mudança da política também, mas não existe nenhuma solução mágica. Margaret Thatcher dizia que toda a sociedade deve ter uma escada para as pessoas que quiserem subir e melhorar de vida pelo seu próprio esforço, mas também ter uma rede para amparar as pessoas e impedir que elas caiam quando passam por momentos difíceis na vida. E o grande segredo é saber quando ajudar as pessoas e quando essa ajuda já foi suficiente. E as pessoas, então, devem, a partir daí, caminhar com as suas próprias pernas.